Melhor. Boa noite, gente. Amém. Vamos ler o versículo. E a HM chegou. Vamos lá. Eu vou ler Hebreus 10, versículo 21 ao 24, e aí a gente ora para iniciar o culto. Então, Hebreus 10, a partir do 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência ocupada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com a firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, não vou ficar falando não muito, mas queria compartilhar esse versículo antes da gente começar o nosso culto, né? Na verdade, iniciando o nosso culto, ressaltando essa questão do nosso coração sincero diante de Deus, né? E da nossa fé nele, que não se deve ser abalada, e a lembrança sempre de que Cristo é o nosso sumo sacerdote, né, que já fez o sacrifício por nós, e o que a gente precisa diariamente é estar com esse coração aberto, disposto, sem deixar nossa fé se abalar nele, né, porque ele é fiel a nós. Então, que a gente se apegue com firmeza à esperança, né, que temos em Cristo. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Senhor Deus, querido, amado, te agradecemos, meu Pai, por mais uma sexta-feira que podemos nos reunir aqui em família, Senhor Deus, sempre com um visitante, um familiar que vai se achegando para compartilhar da palavra de Deus, dessa comunhão em família conosco. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade para com nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, porque o Senhor ouve as nossas orações e tem operado milagres, tem operado maravilhas em nossas vidas, Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui hoje, aos que não puderam estar aqui com a gente hoje, abençoa também. Abençoa o momento da palavra, os louvores, né? Sabemos que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor ouve cada oração que vai ser feita aqui, cada pedido de oração que vai ser colocado aqui ao final, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque Tu és um Deus que é presente, que nos ouve, que está com as mãos estendidas para nós. Te pedimos que o Senhor esteja na direção dessa nossa reunião, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, no louvor, está a dona Ana, Edna, não é? Quem começa aí? Edna, dona Ana. Amém. Amém? Amém. Vou começar. Estão todos me ouvindo, né? Deus abençoe a cada um, né? Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente juntos para louvarmos e bendizer o seu nome, né? E pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, né? Eu louvo ao Senhor por tudo isso. Eu vou cantar um hino, eu creio que algum de vocês deve conhecê-lo, mas é para a honra e glória do nosso Deus, né? Amém, Senhor. Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os corpos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvar agora com Dona Ana, Amém. em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém. Eu vou cantar o hino que eu já cantei, mas foi a pedido do irmão. O hino 46 do cantor cristão. Jesus me transformou. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação.
livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Duas lindas músicas, né? Louvor lindo, tanto de Edna quanto de Dona Ana. Amém. Inclusive, eu pedi até a Dona Ana, né? Fez esse pedido, que essa música também é tão linda, tão bonita. E cantada por Dona Ana também fica mais ainda. Obrigado, viu, Dona Ana? A gente, Olha, olha, eu estou olha aqui os com convidados alegria, aqui, ó, ó. de São Paulo. Tem mais convidados. Meu Muito Deus, bom. uma alegria muito grande. Meu tio Ariston. Seja Poxa, bem-vindo. seja bem-vindo, Tia Maria. Ariston. Tem convidado também de Vitória da Conquista que não está conseguindo acessar, Que mas pena. quem sabe eles Bem sério. Gente, meu tio aqui, ó, irmão da minha mamãe aqui, ó, também presente conosco. Amém. Então, seja bem-vindo, Maria. Seja bem-vinda em nome de Jesus, querida. Amém. Vamos agora. Acho que caíram aí. E a gente pensou que fosse. Vamos agora ouvir a ministração da palavra, né? E para esse momento, eu gostaria de convidar Tiago Guedes para estar orando por Camila nessa hora, amém? Amém. Vamos entregar a vida da Camila, né, para que ela venha a ser dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, desde já te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui esta noite, Deus. E neste momento te pedimos, Pai, para que o Senhor direcione a vida da Camila neste momento, para que o Espírito Santo traga a luz da revelação da palavra dele neste momento, que traga sabedoria, que tire dela todo nervosismo, toda ansiedade, e que teu Espírito esteja sobre ela neste momento, Pai. Que o nosso coração esteja pronto, Pai, para receber a tua palavra, os teus ensinamentos, que venhamos, Pai, não somente ouvir, mas também praticar. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Amém. Deus, Amém. amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos Boa ouvindo, noite, sim. estamos ouvindo, Boa noite. sim. Amém, então. Eu quero agradecer desde já, né? Desde a oportunidade de estar aqui com vocês. Tem sido momentos muito preciosos, cada palavra, cada ministração. Eu vejo cada vez mais o Senhor dirigindo, né? Cada pessoa que está nesse grupo. Está sendo muito, muito bom. E eu queria começar fazendo uma pergunta, que na verdade, antes de fazer essa pergunta para vocês, eu fiz para mim mesma, e foi algo que tocou muito ao meu coração. E a pergunta que eu queria iniciar essa ministração é: aonde está a nossa dependência? Quando eu comecei a orar a Deus para que Ele me desse essa palavra, o Senhor ele foi muito rápido na resposta, e Ele falou assim: Camila, onde está a sua dependência? E eu comecei a refletir e a pensar sobre isso, e até questionar: como assim dependência, Deus? E eu queria começar essa ministração pedindo que vocês abrissem a Bíblia em Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Amém? Todos acharam? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eu quero ler só essa primeira parte nesse momento. Quando eu estava lendo essa palavra e eu comecei a ler esse versículo, o Espírito Santo me disse assim: Camila, havia uma palavra declarada. O Senhor disse: nós iremos para outra margem, nós iremos para o mar da Galileia. O Senhor, ele liberou, Jesus liberou a palavra naquele momento. Continuando. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água.
e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. Quando eu continuei a ler essa passagem, tem algumas traduções na Bíblia que fala que os discípulos, estudando mais a fundo, dizia que eram Pedro, Tiago e João. Olhando a história desses três, eles eram pescadores, ou seja, antes deles entrarem no barco com Jesus, eles sabiam que o mar existia tempestade. Era um mar onde era próximo das montanhas, ou seja, tinha corrente de ar frio. Aquele mar já tinha tempestade e eles eram pescadores. Então, o ambiente estava propício, não tinha que ter medo. Eles estavam com Jesus, eles conheciam o ambiente, eles eram pescadores, eles já passaram por outras situações como essa. Mas o que mais me chamou a atenção nessa passagem algumas traduções da Bíblia falam que eles brandaram, eles gritaram acordando Jesus. E na hora que eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou assim: Camila, a gente só grita quem está longe da gente. E eu falei: como assim, Senhor? Eram seus discípulos, estavam no mesmo barco, eles conheciam o ambiente, eles sabiam já que poderia acontecer uma tempestade, eles sabiam que o Senhor estava no controle dessa tempestade e eles estavam distantes de ti. E o Senhor, ele disse assim: a dependência deles não estava em mim. A dependência deles estava na capacidade que eles achavam que eles tinham, por já conhecerem o ambiente, por já conhecerem a situação. Então, muitas vezes, nas nossas vidas, irmãos, o Senhor, ele nos libera uma palavra. Lembra a palavra que Jesus liberou para eles? No início desse capítulo diz, o Senhor disse: passaremos para outra margem. Havia uma palavra decretada. A palavra do Senhor, ela não volta. Se o Senhor disse que eles iriam para o outro lado, eles iriam para o outro lado. E eles não tinham que temer. Eles não tinham que desconfiar, que a dependência deles não estava em Jesus. E todas as promessas que Jesus ele nos fala, ele vai cumprir. Só que o que acontece muitas das vezes é que no meio da tempestade a gente esquece o que Jesus nos falou, quando ainda não estava na tempestade. E apesar do cenário, né, de ser possivelmente acontecer toda essa tempestade, esse vendaval no mar, toda a circunstância, mesmo assim, eles temeram e eles gritaram por Jesus. E é muito claro quando a Bíblia diz que eles brandaram o nome de Jesus. A gente só grita quando alguém está longe. Por exemplo, se alguém estiver na cozinha, eu vou gritar do meu quarto, porque ela está longe. Se eu chamar baixinho, ela não vai me ouvir. E aí, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, ele falou: Camila, muitas das vezes a gente já conhece. Você já conhece a situação que você vai passar. Você tem propriedade sobre o que você vai fazer. Você pode ser o melhor aluno na faculdade, a melhor pessoa do seu trabalho, sabe tudo sobre o seu trabalho. Você pode saber tocar muito bem, você pode ter uma linda voz, mas se a sua dependência não estiver em Deus, não vai fluir. Pode até funcionar, vai dar certo, mas se a nossa dependência não estiver em Deus, ela não vai fluir. As nossas experiências nos levam para uma zona de conforto que, quando a tempestade chega, a gente se lembra de como pode fazer. E esquece de quem pode fazer por nós. Talvez em algum momento, naquela situação do vendaval, da tempestade, eles pensaram: não, isso já aconteceu. Em algum momento, por segundos na mente deles, eles podiam já ter pensado como eles poderiam fazer, mas eles esqueceram quem estavam no barco dele. E quando a gente é dependente do Senhor,
a gente o busca constantemente. Porque a gente só busca aquilo constantemente quando a gente depende. E se a gente depende, a gente diz, Senhor, eu não vou se o Senhor não for. Se o Senhor não estiver no barco, eu não irei. Passamos por um tempo, mais ou menos uns 5 meses, desde que começou a pandemia, onde o Senhor ele tirou nossa dependência de coisas, de lugares, de pessoas, de rotinas. E o Senhor disse, eu tirei tudo agora. E agora você vai para casa e você vai ver onde está a sua dependência. Aonde está o seu coração? O que é que você depende? É do seu trabalho? É da sua faculdade? Financeiramente, sim, é. Mas vai funcionar. Mas só vai fluir se estivermos dependendo de Jesus, do Senhor. Então, foi um tempo onde ele nos colocou em casa. E ele disse, e agora? Não tem mais rotina. O que é que você está dependendo? É da sua igreja? Porque eu sou a igreja. O que é que você está dependendo? É do conhecimento da sua faculdade? Porque eu sou o próprio conhecimento. O que é que você está dependendo? É do seu trabalho? Porque sou eu quem te sustento. Então, ele falou, tira toda a sua dependência onde você estava, talvez na sua rotina. A rotina de para todos os cultos, e às vezes a gente tinha até esquecido da dependência que a gente tinha em Deus, e não nas coisas que Ele nos ofereceu e nos oferece. Então, quando a gente se viu sem ter mais as coisas na nossa rotina, sem ter o dia a dia de trabalho, de correria, de faculdade, de estudo, de cuidar de outras coisas, de outros afazeres, o Senhor está nos dizendo essa noite que a gente precisa voltar à dependência em Deus e não nas coisas que Ele nos dá. A gente precisa, não estou dizendo que a gente não precisa do trabalho, não é isso. A gente precisa, assim, a gente depende financeiramente. Mas o que nos sustenta é muito maior do que isso. Se a nossa dependência estiver em Deus, tudo irá fluir. Tudo, exatamente tudo irá fluir. E se a dependência desses discípulos, na hora que estivesse acontecendo, estivesse em Deus, a primeira coisa que eles iriam se lembrar seria da palavra que o Senhor já tinha declarado. Eles iriam para o outro lado. O Senhor disse, eles precisavam guardar aquela palavra no coração e apenas descansar. Só que quando a gente percebe que a nossa dependência está em Deus, a gente entende que o controle não é mais nosso. A gente entende que a gente não tem mais domínio sobre a situação. E muitas das vezes, quando a gente se depara com essa falta de controle nossa até das circunstâncias, das situações, a gente se desespera. E foi isso que aconteceu com eles. Eles se desesperaram quando viram que eles não tinham mais controle da situação. Quando eles viram que não dependia mais deles. Mas a palavra do Senhor diz que a gente deve depender do Senhor. E tudo aquilo que a gente depende, a gente busca constantemente. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente depende. E quanto mais a gente depende do Senhor, menos a gente se frustra. Porque os planos não serão mais nossos. Os planos serão do Senhor. A vida não vai ser mais nossa. Apenas seremos instrumento na mão dele para que ele nos use. E a gente passa a entender isso e a gente descansa nisso. Porque a gente diz, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Se o Senhor não estiver no barco, nós não iremos para o outro lado. E o Senhor diz lá em Jeremias, eu queria que vocês abrissem, Jeremias 29, 11. Amém?
Diz assim: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Nosso Pai está dizendo essa noite que Ele sabe os planos que Ele tem para nós. E a gente apenas deve depender e apenas devemos descansar nisso. Porque assim como o Senhor ele declarou aquela palavra, Ele falou, nós iremos para o outro lado, o Senhor está dizendo essa noite, eu sei o plano que tenho para vocês. São planos de paz, não são planos de sofrimentos. Eu queria trazer o exemplo também na Bíblia de alguém que não tinha sua dependência na sua paternidade. Alguém que acabou quebrando a cara, porque, desculpa até o termo, quebrando a cara, de depender nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já leu sobre a parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo conhece a história da parábola do filho pródigo, onde seu filho tinham 2 filhos, né? Eu esqueci o nome, eu não lembro se a Bíblia relata. Tinham 2 filhos, e aí um dos filhos mais novo, ele resolveu sair, pegar a sua herança, pedir ao pai a sua herança. E ele decidiu sair, gastar toda a sua riqueza, confiando na sua independência. Ele pegou tudo que ele tinha e ele falou, pai, eu já vou. Eu vou embora, tudo que o Senhor está me dando, toda essa herança, basta para eu viver sozinho e eu vou embora. E depois que ele foi embora, ele gastou todo o seu dinheiro, ele começou a passar fome e ele falou, não, tem alguma coisa errada, eu preciso voltar para casa. E o que eu quero falar com isso? Quantas das vezes a gente não parou e falou assim, não, Deus, não dá mais. Não, Senhor, eu vou pegar tudo que eu tenho e não dá mais e eu quero desistir. As coisas estão fugindo do meu controle, as coisas estão demorando de acontecer. Eu preciso tomar atitude, eu preciso tomar decisão. O Senhor está esperando de me dar uma resposta. Eu preciso tomar alguma atitude. Quantas vezes isso não já passou por nossa cabeça? Quando acontece alguma situação? Simplesmente tem até uma frase que diz assim, chutar o pau da barraca, né? Quantas vezes a gente não já pensou em simplesmente largar tudo e falar, não, Senhor, não quero mais depender do Senhor, mas eu quero agora agir da minha maneira, porque desse jeito dá certo, eu já fiz isso antes, eu não preciso ouvir a voz do Senhor, eu não preciso esperar o Senhor falar. Não, Deus, dessa vez sou eu que vou tomar a frente. Quantas das vezes isso não já passou na nossa cabeça? E aí, quando eu estava lendo sobre a parábola do filho pródigo, eu falei, a gente não é diferente. Muitas das vezes nós pensamos em pegar tudo que a gente tem, pegar toda a bagagem de conhecimento, pegar tudo e falar, não, Senhor, eu estou esperando muito por uma resposta do Senhor, eu preciso tomar alguma decisão. Mas a verdade é que a melhor parte dessa história é que ele se arrependeu. A melhor parte dessa história é que ele se reconciliou. Que ele voltou e pensou, não, a minha dependência do meu pai é melhor, mais segura. Então ele voltou. Então o pai ele está nos convidando essa noite, se a gente por algum acaso venhamos ter pensado nisso em algum momento em nossas vidas, que venhamos nos reconciliar com ele e falar, Senhor, mesmo diante das circunstâncias, a nossa dependência está em Ti. Mesmo se o Senhor disser não, nós não iremos. Porque muitas das vezes também acontece. E a gente esperar um sim do Senhor e a gente dizer, não, agora eu vou. Mas quando o Senhor também nos diz não, a gente também tem que dizer, nós não iremos, Deus. Se o Senhor está dizendo que o Senhor não vai conosco, não está conosco, nós não iremos. Então, isso é depender. Isso é
viver totalmente dependente de uma palavra do Senhor, dos conselhos dele, nos mover sobre uma direção dele. Eu achei muito lindo quando Moisés reconheceu a sua dependência em Deus. E está lá no livro de Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achai graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faz subir deste lugar. Então é assim, irmãos, que a gente tem que viver a cada dia, esperando uma palavra do Senhor ser liberada sobre as nossas vidas. E se o Senhor disser que não vai, que não está nesse negócio, a gente não tem que ir. Porque se a gente depende do Senhor, a gente não vai nos frustrar. E não vai acontecer como aconteceu com o filho pródigo, que por algum momento ele decidiu buscar a sua independência e simplesmente sair da casa do seu pai. Então é assim que a gente deve, a cada dia, depender do Senhor. Depender do que Ele tem para nós e descansar. Porque o que o Senhor promete, Ele cumpre. O que o nosso Pai promete, Ele vai cumprir. Independente do que a gente esteja passando no momento, por alguma circunstância que às vezes a gente acha, Deus, eu já passei por isso antes. Eu sei como sair dessa situação. Então eu não preciso esperar o Senhor falar nem se mover. Não, a gente vive debaixo do governo do Pai. E se a gente vive debaixo desse governo, a gente depende dele. Depende dele para se mover, de acordo com a direção que ele tem para as nossas vidas. E acontece que muitas das vezes o Senhor ele já nos liberou alguma palavra. E a gente sempre tem que ter uma palavra do Senhor guardada em nossos corações. Porque no momento da tempestade a gente vai se lembrar daquilo que o Senhor já nos falou. Daquilo que o Pai já nos falou. Às vezes acontece isso também, a mão do inimigo, muitas das vezes, e não deixar a gente se lembrar daquela palavra que Deus já decretou sobre as nossas vidas. Se Ele disse que nós iremos ser promovidos no trabalho, nós iremos. Se Ele diz que Ele está conosco, que pode dar esse passo à frente, nós iremos dar. Agora, o mais engraçado disso tudo também é que nessa passagem do barco da tempestade, o Senhor decretou a palavra, mas não falou para os discípulos o que iria acontecer. Iriam chegar ao outro lado. Eles iriam para o outro lado da margem. Isso era um fato. O Senhor não ia mentir, o Senhor não ia enganar eles e simplesmente retroceder a sua palavra. Eles iriam para o outro lado. O Senhor sabia também, Jesus sabia o que ia acontecer. Mas ele não contou o caminho. Irmão, se Jesus nos contasse o caminho, a gente iria desistir. Por medo. Então a gente não precisa saber do caminho, porque ele é o caminho, ele é a vida. Então a gente não precisa saber. A gente apenas descansa o nosso coração nele. A gente apenas se volta para ele com total independência e temor também. Deus estava dizendo naquele momento que por mais que eles soubessem, eles eram pescadores, provavelmente eles sabiam nadar também, provavelmente eles já tinham passado talvez por algumas situações dessa, já tinham passado por alguma vendaval, já tinham passado por
alguma situação até parecida. Mas ele estava querendo dizer nesse momento, Jesus estava dizendo que por mais que a gente tenha uma bagagem de conhecimento, seja ministerial, seja conhecimento próprio até de estudos, uma bagagem de currículo, uma bagagem de experiências de vida, de casamento, de relacionamento, o Senhor estava dizendo naquele momento para eles, por mais que vocês conheçam sobre o mar, por mais que vocês saibam, mas eu quero dizer que a situação, que o controle não está nas suas mãos. Eu quero dizer para vocês que o controle de tudo que vai acontecer não está nas suas mãos, mas está na minha. E eu sou o próprio conhecimento. Eu sou a própria bagagem de conhecimento. Eu sou a sabedoria. Então, se você quer atingir esse conhecimento, você vai até o próprio conhecimento, que é Jesus. Então, eu fiquei me perguntando, Deus, o porquê que eles simplesmente resolveram chamar o Senhor? Eles podiam chegar de perto do Senhor e chamar bem baixinho, mas eles gritaram o Senhor. Isso significa que a dependência deles estava longe. Significa dizer que o coração deles estava longe naquele momento. Não estavam apegados naquela palavra. Então, é essa a palavra que o Senhor ele ministrou no meu coração. Quando eu comecei a orar por essa palavra, o Senhor falou, Camila, lembra do começo da quarentena, onde você viu que não tinha mais culto para ir, não tinha mais faculdade para ir, trabalho. E o Senhor disse, vem, volta para o teu quarto, fecha a tua porta, ora, volta a tua dependência para mim. Porque não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Por mais que a gente queira que as situações estejam debaixo do nosso controle, porque é mais confortável. Eu digo isso para as pessoas que, até para mim mesma, acho que o Senhor está olhando agora e está falando, é mesmo, Camila? Porque eu era uma pessoa ansiosa demais. E quem tem ansiedade sabe que entregar o controle da nossa vida nas mãos de Jesus não é fácil. Principalmente para aquelas pessoas que são ansiosas. Então, descansar a nossa vida e falar, Jesus, o controle da nossa vida é sua, muitas das vezes não é fácil, irmão. Porque é muito bonitinho eu chegar aqui e falar, a gente precisa descansar. Mas quando chega na prática, que a gente vê que a gente está diante de uma situação, diante de uma circunstância, não é fácil. É preciso muita dependência. E a gente só depende daquilo que a gente busca constantemente. Então, que cada vez mais viemos buscar o Senhor, o nosso Pai, o nosso Abba, cada vez mais, constantemente, para que venhamos totalmente depender dele. Então, foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração essa noite. Que assim como ele falou comigo, que ele venha falar ao coração de vocês também. Amém. Glória a Deus. Amém, Camila. Glória a Deus. É uma pergunta tão importante e tão maravilhosa de se responder. Onde está a nossa dependência? A nossa dependência, como você mesma ministrou, está em Deus. E nada melhor do que nós estarmos na inteira dependência de Deus. E depender de Deus é confiar nele, é ter fé de que passaremos pela prova, dando glória a Deus, mas seremos vitoriosos. É tomar posse das promessas de Deus, que diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Que podemos todas as coisas, como está lá escrito em Filipenses 4,13, em Cristo que nos fortalece. E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Eu tive uma experiência, alguns dias atrás, de que eu me coloquei diante de Deus e disse, Senhor, eu estou na tua inteira dependência nessa hora. E quando eu orei a Deus e descansei em Deus, eu não fiquei ansioso, eu não fiquei preocupado, porque eu sabia que naquela hora o Senhor ele estava cuidando de mim. E graças a Deus eu fui bem-sucedido. Essa palavra é uma palavra muito importante que você trouxe para nós. É uma palavra que nos enche de fé, de sabedoria, de que
a nossa dependência não deve estar no nosso braço forte, mas em Deus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, viu, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Camila. Realmente foi tremendo a palavra essa noite. Aprender a descansar no Senhor é algo muito forte, porque diante de tantas coisas que nós passamos, as pessoas entender que tem esse lado que precisamos colocar em prática, descansar no Pai, né? Para que Ele possa cumprir aquilo que Ele tem projetado em nossas vidas. É um salmo tão conhecido, mas que ministra muito nessa parte assim, como diz no Salmo 37, o versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. E descansa no Senhor, e espera nele. Então, você vê que duas partes que o Senhor está falando. Entregar a nossa vida ao Senhor, né? E Ele fará sobressair aquilo que estamos almejando, aquilo que estamos, né, desejando. Ele vai conduzir, quer dizer, e descansar, que é o quê? Deixar a ansiedade de lado e aprender a descansar no Senhor. E aí, voltando para o versículo 4, antes... a palavra de Deus diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aprende a agradar ao Senhor, e Ele vai cumprir os propósitos do teu coração, vai aprender, né? Ele vai te abençoar. Ele jamais esquece dos filhos dele, né? Então, essa palavra que você trouxe essa noite é muito importante, é aprendermos a descansar no Senhor. E aí sim, Deus fará sobressair tudo aquilo que estamos, né, colocando, né, diante do Senhor. Ele que sonda nossos corações, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, Camila, por essa palavra nessa noite. Outra pessoa pode falar nesse momento. Quero falar rapidinho também. Camila, mensagem abençoada, muito boa. Ministrou os nossos corações. No meio da sua palavra, nessa parte de aproximação com Cristo, né? A gente até você trouxe até logo no início aquela análise de que os discípulos estavam ali próximos de Jesus no barco e ao mesmo tempo, né, distantes, e a gente às vezes se põe nessa situação quando a gente está distante na questão da confiança, da fé, né? A gente se diz tão crentes, né, em Deus, e de situações adversas a gente acaba até a gente não creio que seja Cristo, nós mesmos nos distanciando de Deus, né? E tem uma palavra me fez lembrar muito uma passagem conhecida em Tiago 4:8, que fala, né, achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. E assim, achegar a Deus até a gente entende que é algo simples, né? Porque Deus está ali, né? Jesus está ali de braços abertos para a gente. Basta realmente um desejo genuíno e a gente, Deus está ali, né, de braços abertos para nos receber. Acho que manter essa constância, né, essa permanência com Cristo, que talvez seja o nosso desafio. E nesse mesmo texto, a gente se apega muito nessa parte A do texto, né? Achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Mas tem uma parte B que fala justamente da questão da santidade, né? Na verdade, dá para a gente interpretar assim, porque ele fala sobre limpeza de mãos e purificação de coração, né? Na parte B do texto. E isso nada mais é do que a santidade. E está aí o segredo da manutenção da gente estar, né, ligado com o Senhor, se manter próximo de Deus, né? É buscar cada vez mais a santidade, né? Aquilo que nos afasta de Deus, a gente tem que se afastar para a gente permanecer nos braços do Senhor. Achei a palavra bem falada, você tem um dom da oratória aí, muito boa pregadora, e que Deus continue te abençoando, e te usando muito, tá? E realmente a palavra foi aquela palavra que fala aos nossos corações, né? E faz a gente refletir bastante. Muito bom. Foi muito bom mesmo. E acho que é sempre importante, né, a gente relembrar, né, que a nossa dependência tem que estar em Deus mesmo. Porque é muito fácil a gente cair na tentação de confiar naquilo que a gente é muito bom, naquilo que a gente acha que sabe, né?
Mas a Bíblia fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E não é só com relação à tentação, né? Aquele que pensa que sabe demais de determinado assunto, aquele que pensa, né, que está andando muito em segurança porque domina o território. Cuidado, né? Se a sua confiança está em você mesmo, tenha cuidado. Porque o que faz a casa não ser abalada, não ser levada com as tempestades, com o vento, não é a estrutura da própria casa. É onde ela está firmada, né? Então, a casa firmada sobre a rocha que não vai ser abalada pelas tempestades da vida, que não vai ser levada pelos temporais. É a rocha. O segredo não é a casa, o segredo é onde ela está firmada, que é Cristo. Então, a gente tem que lembrar que se estamos de pé, se sabemos alguma coisa, que tudo de bom que nós temos vem de Deus, né? Eu acho que a gente tem que trazer sempre isso à memória, porque é muito fácil a gente, quando a gente está indo bem, dominando um determinado assunto, a gente confiar muito em nós mesmos, né? Mas nós somos falhos, até naquilo que a gente mais domina, no assunto que a gente mais detém poder. E aí você trouxe Jeremias 29. Eu queria que você tivesse terminado de ler mais um pouquinho. Então, aí eu senti vontade só de continuar um pouquinho, ó. E a minha tá numa versão diferente da que você leu, né? Que é a NVI, a Nova Versão Internacional. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, basta a gente clamar, buscar a Deus de todo o coração e Ele se revelará a nós, né? Ele está ali ouvindo o nosso clamor e Ele se permite se revelar a nós, né? Falhos, pecadores como somos. Muito boa essa palavra. Camila, eu só tenho de dizer obrigado, porque você está tão pouco tempo conosco e tem sido usado grandemente por Deus, né, para nos trazer essa palavra que eu sei foi do Espírito Santo, uma palavra, uma mensagem maravilhosa. Obrigado mesmo, vi que Deus te abençoe e continue assim desse jeito, porque o Senhor tem coisas lindas e grandes na tua vida, viu, meu amor? Eu louvo ao Senhor por tua vida, louvo a Deus, porque você está já te considero e sei que tu já estás no nosso meio, já faz parte da nossa família, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus, você e o querido Tiago. Bom, essa palavra que você, assim, o Espírito Santo te usou e falou conosco essa noite, né? Eu mesmo passei por duas experiências, né? O que é ser dependente de Deus. Eu fiz o quê? Uns 8 anos atrás, com a partida de uma filha, né? Que o Senhor levou, a Sara. E então a Sara, a história, a família toda, a nossa família já conhece, né? Ela ficou praticamente quase 6 meses no hospital, sofreu, passou por grande luta, foi muita luta, muita luta. E diante disso, eu cheguei a momentos que eu perdi toda a minha força, a minha fé, enfim, tudo, sabe? Eu não tinha mais, assim, ânimo mais para nada. Eu pensei, eu cheguei até a pensar, digo, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, não está olhando para minha filha, por que minha filha não sai do hospital, por que Deus não cura? Então veio tudo isso na minha vida, sabe, na minha mente. E foi aí, num determinado dia, um momento, ela já havia falecido no velório dela, né? Que eu vi Deus usar uma serva dele e falou assim para mim, né? Serva, seja forte, não chores, porque eu estou fazendo o melhor para ela e para você, eu estou cuidando dela e cuidando de você. E ela está no melhor lugar do que todos que aqui estão. Então, para mim, naquele momento, foi como uma flecha. Eu ouvi aquela palavra que foi usada pelaquela serva, mas eu ouvi que foi a voz de Deus, o Espírito Santo a falar comigo. Foi ali que eu pensei, eu digo, meu Deus, tu sabe de todas as coisas, cuida de tudo, mesmo fraca,
sofrendo, mas ali eu fui vendo o quanto que Deus, ele é, assim, tão maravilhoso em nossas vidas, né? Quando a gente passa a ser completamente dependendo, viver dependendo somente dele, né? E voltando a outra experiência, agora recente, faz o quê? Uns 3 meses, não tem 3 meses ainda, né? Que eu passei pela enfermidade, eu fiquei muito ruim mesmo, né? E todos sabem, né? Que esse problema desse vírus aí, para quem tem o risco, como eu tenho o problema da diabetes, né? Foi muito perigoso, muito e muito. Eu sei que teve muitas pessoas que passaram e não resistiram. E mais uma vez eu passei por essa grande luta, que eu também naquele leito no hospital lá, eu falei, meu Deus, será que tu esqueceu de mim novamente, Senhor? O que está acontecendo comigo? Ô Pai, me ajuda pelo amor de Deus, eu quero depender somente de Ti. Eu sei que todos estão orando por mim, mas eu dependo somente de Ti, Senhor. E foi ali naquele momento também que eu ouvi a Deus, o Espírito Santo, a falar comigo, assim, como se eu tivesse pessoalmente, assim, ó, vendo aquela, como se fosse uma pessoa falando comigo mesmo, pessoalmente, sabe? E falou assim: minha serva, fica na minha dependência. Eu cuido de ti, eu cuido de todas as coisas. Acalme, espere em mim, e eu darei o melhor. E eu senti um alívio tão grande na minha alma, e eu pensei, meu Deus, como nós somos falhos, né? A gente serve ao Senhor há tanto tempo, a gente lê, a gente está vendo que está na palavra, a gente, assim, ouve os testemunhos, né? São coisas, assim, tão maravilhosas que Deus tem feito, tanto em nossas vidas, e às vezes naquele momento de uma enfermidade, de uma perca, tudo isso, às vezes, de repente, a gente se sente tão, assim, inseguro, né? Que a gente passa até a achar assim que Deus não está mais cuidando de nós, que Deus não está se portando, o que eu fiz? Ah, eu estou pagando pelo que eu fiz. A gente pensa um monte de coisa. Mas, na verdade, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E isso nós passamos para poder vermos o quanto Ele é um Deus presente em nossas vidas, um Deus que cuida verdadeiramente de nós. Não importa o que possamos passar, mas devemos aprender que Deus é um Deus presente e vivermos sempre na dependência, somente na dependência dele, né? E essa palavra me trouxe assim um alerta, né? Para que possamos cada vez mais nos despertarmos e saber que Deus é Deus, que Ele cuida verdadeiramente dos seus. Eu vou deixar alguém falar mais alguma coisa, né? Que eu já tomei bastante tempo, mas eu louvo a Deus, viu? Obrigado mesmo, que Jesus continue abençoando grandemente. Amém. Amém. Meu pai me pediu para cantar uma canção no final. Claro que tem, vou dar oportunidade para as pessoas falarem mais. E em cima, né? Eu estava até comentando com o Lore aqui, em cima da palavra, a gente sem combinar nada de novo, tem tudo a ver, né? É incrível isso, como Deus trabalha, né? A música, não sei se vocês conhecem, é de Paulo César Baruch, que fala, ele, né, Deus, continua sendo bom. Aí fala que a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez, sem duvidar que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Né? Acho que tem tudo a ver com o momento. Né? Parabéns, Camila, pela palavra. Deus continue te usando. É ótimo ver você crescendo cada dia mais na presença dele. Agora? Oi? É ótimo ver você cada vez mais crescendo na presença dele. Foi uma pregação que é o ponto-chave para os dias atuais, né? Em que as pessoas se encontram ansiosas, se encontram preocupadas com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 3 meses, se vai ter vacina, se não vai ter, o que vai acontecer. E é uma pregação que traz conforto aos nossos corações, né? E se a gente reparar na Bíblia, grandes homens de Deus precisaram passar por momentos que Deus chamou um pouquinho eles para o lado, vem cá, te mostrar que você depende de mim, porque chega momentos em que na vida a gente se acha autossuficiente, se acha de alguma forma, não, se eu cheguei até aqui foi por causa de mim.
Aí você vê Moisés, Davi, e principalmente um grande homem que era, como a própria Bíblia fala, reto, íntegro, perfeito aos olhos de Deus, o Jó, que Deus traz para pertinho dele para mostrar quem é verdadeiramente ele é, de que quem somos nós, né? Quem somos nós perante a nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui, aquilo que a gente já transmitiu, aquilo que a gente, nosso conhecimento empírico, conhecimento prático, tudo isso, quem somos nós, né? Então foi uma pregação de grande validade para nossas vidas, que Deus continue te usando, te abençoando grandemente, parabéns. É a primeira de muitas, pode ter certeza disso. Que, como o livro de Salmos sempre fala, durante as passagens, fala sempre da nossa dependência a Deus, né? Eu trouxe o Salmo 121, que é bem famoso, sempre falando bem assim no início: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o salmista, com toda a convicção que nós devemos ter, fala: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, que cada dia mais nós venhamos ter essa convicção dentro de nós, que não venhamos esquecer a palavra liberada lá no início, que ele já liberou. Cada um sabe a palavra que Deus já liberou no coração de vocês, ao meu, ao de todos nós, que nunca venhamos esquecer mesmo as tempestades, as aflições que serão impostas a gente. Mesmo assim, como a própria música que o Adriano vai cantar, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, e ele sempre continuará. Amém. Parabéns, Camila. Mais algum comentário? Daniele, quer falar? Oi, gente, estão me ouvindo bem? Oi, estão me ouvindo? Boa noite para vocês. Eu cheguei, Camila já tinha iniciado a pregação, mas foi assim suficiente para poder fortalecer o espírito, né, alimentar a alma da gente. É uma palavra muito boa que a gente tem que estar lembrando sempre, né, e estar vigiando em respeitar, né, a vontade de Deus. Como ela falou, né, que para gente as pessoas que são ansiosas, né, é difícil na hora do momento de dificuldade ou qualquer questão que a gente esteja passando, a gente se lembrar que a gente é dependente totalmente de Deus, né, de seguir a direção de Deus. E aí, às vezes, Deus está falando com a gente: filho, faça assim, dessa forma. E aí a gente, na nossa ansiedade, acaba, não, mas deixa eu fazer aqui dessa maneira, tal, eu acho que vai ser melhor, e às vezes a gente acaba desobedecendo a Deus, né, fazendo do jeito que a gente quer, e mais na frente a gente, né, desculpa usar a expressão, a gente toma na cara, né, ver que, poxa, por que Deus falou comigo, né, devia ter escutado. Muitas vezes, algumas vezes, né, acontece isso com a gente, e aí a gente tem que estar sempre lembrando, né, a teoria a gente fala, é fácil, a gente sabe que na prática é difícil, mas a gente tem que ter, o que é a fé, né, ser cristão, sermos totalmente dependentes de Deus. Então, foi uma palavra abençoada, louvo a Deus por esse culto, pela ministração, que Deus continue te usando grandemente, Camila. Um abraço para todos. Camila, como todos já falaram aí, né, sua mensagem foi bem abençoada, mensagem de reflexão realmente que nós temos que estar sempre buscando e temos que ficar atentos também em relação à dependência que nós temos diante de Deus, né, porque muitas coisas, algumas vezes assim acontecem na nossa vida e a gente não sabe por que não acontecem da forma exata como nós esperamos, mas sabemos, no fundo, que muitas dessas situações podem acontecer de forma diversa, conforme nós esperamos, porque nós não colocamos nos planos de Deus primeiramente, né? Não consultamos a Deus primeiramente se é aquilo que Ele pretende para as nossas vidas, seja na área pessoal, na área profissional. Então, assim, sempre que nós
possamos desejar algo em nosso coração, seja qualquer área da nossa vida, realmente nós temos que colocar diante de Deus e temos que ter a consciência de que somos dependentes dele. Porque se nós fizermos por nossa conta própria, achando que não é isso que eu acho que vai dar certo, é isso que eu tenho que fazer e tudo, e não colocar diante de Deus, muitas vezes acontecem da forma como nós não esperamos, justamente por isso, porque talvez, como diz a palavra de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus só ensina isso, né? Basicamente, o que a gente tem que fazer na vida, buscar ele primeiro, botar ele em primeiro lugar em tudo. E as outras coisas, a gente tem que descansar nele, que ele sempre vai fazer o melhor para a gente. É como o Thiago falou aí, basicamente se resume aí nessa palavra. Vamos louvar? Antes de orar? Amém. Laura vai me ajudar aqui. Vocês também, quem sabe, podem cantar também, com o microfone fechadinho, mas pode cantar. Vamos lá. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, suas vozes, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Em minha casa serviremos